nesse momento eu engoli seco e saí da caminhonete. Quando eu levantei, ele olhou pra mim e começou a rir, debochando mais uma vez. Aí, como eu irei muito, eu tava drogado e tinha bebido, aí eu não agi pela emoção, deixei agir pela emoção, a raiva tomou conta de mim, fui e feitei o disparo contra ele. Matei, mas por causa da ira e por causa que ele debochou de mim. Mas eu nunca mais, eu tô muito arrependido, peço até perdão pelos familiares dele, pra minha família tá sofrendo também, porque vim fazer isso. Ele abriu o sorriso sobre falar nele, foi isso? Porque ele tava debochando de mim. Ah, ele tava debochando do senhor, ele abriu o sorriso, então quem debocha do senhor sobre mete bala, é assim? Não, senhor. Gilberto Gomes de Oliveira está no banco dos réus e ele admite o homicídio. A vítima? Seu advogado, Dr. Charles. Durante o interrogatório, Gilberto detalha como atirou em Charles, motivado por ciúmes, drogas e uma frase provocativa dita pela vítima. Trem bom tinha que ser dividido. O que Gilberto vai alegar em sua defesa, hein? Gilberto Gomes de Oliveira. Gilberto Gomes de Oliveira, tá bom. O senhor já foi preso, processado alguma vez? Sim, senhor. Já foi, né? E trabalha com o quê, Gilberto? Sou serralheiro autônico. E quanto você ganha como serralheiro? Eu não tenho como vocês verem que eu pego esse serviço, né? Eu pego trabalho por conta própria, eu pego serviço. Aí cada serviço é um preço. E quanto que é o preço, hein? Aí dá pra basear uns 2.000 por mês, depende do mês que eu pego serviço. Mês? Depende do mês que eu pego mais serviço, que eu trabalho por conta própria. Mas, ô Gilberto, eu acho que se você ouviu aí, parece que sua vida não é compatível com esses 2.000 seu por mês. Mas 2.000 dá pra sobreviver. Da forma que falaram? Eu não sei de qual forma que eles falaram, mas eu não tenho essa vida boa como eles falaram, não. Entendi. Tem vícios? Cocaína. Fora ser traficante, que eu mesmo te condenei, né, Gilberto? Fui condenado com 10% de cocaína outra vez. Traficante. Excelência, pela ordem. Ele não é traficante, ele foi condenado por tráfico. Por mim, foi condenado como traficante. Traficante. Mas ainda não há sentença transitada em julgado no sentido. Estou falando por mim. Foi esse juiz de primeiro grau. Eu não sei daqui em diante o que aconteceu com o processo. Aí, se o senhor quiser até falar a respeito, pode falar. Não, na realidade, quando o senhor coloca que ele, além de ser traficante, ensinou aos jurados que ele realmente é traficante atualmente. Não. Então, para deixar claro, no processo no qual ele foi condenado por mim, ele era traficante. Eu não sei hoje. Certo, muito obrigado. Gilberto, então vamos lá. Tem filhos? Tem 4. Filhos menores? Todos menores. Quem que cuida desses filhos? Quando eu estava lá, eu cuidava de 2 e pagava pensão para mais 2. Quanto o senhor pagava de pensão? Eu pagava R$400 por mês e ajudava no que fosse preciso, medicamento, material de escola, no que eu pudesse ajudar, eu ajudaria conforme meu mês que eu ganhasse dinheiro. Um mês eu dava mais pouco, um mês eu dava mais menos, porque não é todo mês que eu tinha uma renda boa. 400 por filho? Não, para os 2, para as 2 maiores. Tá bom. Tá certo, Gilberto. Gilberto, olha só, a partir de agora você pode ficar em silêncio, não é obrigado a responder mais nada, tá bom? Mas se o senhor quiser também pode esclarecer os fatos, tá certo? O senhor quer falar sobre os fatos? Quero sim, senhor. O que aconteceu, então? O que aconteceu foi naquela noite, eu estava bebendo, aí eu estava bebendo só, aí eu estava bebendo uma garrafa de uísque, a Bruna pegou e veio beber mais eu. Aí com o tempo ela foi ficando mais, bebendo muito, ficou mais coisa, eu fui perguntar para ela se ela tinha me traído uma vez. Aí ela ficou calada e começou a chorar. Quando ela começou a chorar, se ela tinha me traído alguma vez, porque eu já estava desconfiado. Perguntou isso troco de quê? Porque eu já estava desconfiado já, que ela estava me traindo já. Aí eu fui e perguntei para ela. Desconfiado como você estava preso? Eu não estava preso, não. Algum tempo antes você estava preso? Não, dessa vez agora eu não estava preso. Aí eu perguntei para ela. Aí ela começou a chorar. Aí ela foi e me contou que estava ficando com o Charles, que estava um tempo ficando com ele. Eu falei, por que você fez isso? Ela começou a chorar e não falou mais nada e foi deitar. Isso amanhecendo aí. Só lembrando que essa parte ela não disse isso hoje, não. Mas isso foi o que aconteceu. Estava ficando, ela não falou nada disso, falou que ficou no passado. Não foi no passado, foi presente que até o policial falou que eu peguei 2 localizações dela, que é onde ela falou que estava ficando com ele, foi no lado da prefeitura, no escritório dele, que tem do lado tem uma pamonharia, tem um negócio aí que tem um sofá, e eles estavam bebendo cerveja juntos lá. Mas como você sabe disso? Porque ela me falou na noite, aí eu fiquei enfurecido nesse dia. Ela foi dormir, eu peguei e fui para casa da minha mãe para esclarecer. É essa da localização que você ficou sabendo? Porque no Google, você bota o número da pessoa, a localização e vê a rota onde ela está passando.
Qualquer pessoa, se eu pegar o número de uma pessoa e colocar lá, se eu quiser ver onde ela foi, a rota dela, vai mostrar no Google que tem a setinha onde ela foi e parou. Eu fui questionei ela. Ela foi e me falou nisso, porque eu questionei essa localização. Presta atenção no que você está falando, Gilberto. Você está dizendo que se você pegar o Google Maps agora e colocar... Onde você coloca esse telefone da pessoa? É o número da localização do mapa. Tem um mapa Google. Tem essa opção de colocar o número da pessoa lá. Mas coloquei no Léo, deu certo. Coloquei, dá pra ver. Deu certo. Deu certo porque eu já estava desconfiado já. Eu já estava desconfiado disso. Aí ela foi me contou que estava tendo relação com ele. Aí, Ô Gilberto, porque se você descobriu essa falha que ninguém descobriu, a gente podia avisar o Google, porque é invasão de privacidade das pessoas. mas eu estava com ela, minha mulher, né? Eu tinha que saber por que ela estava me fazendo isso. Eu vi a localização, questionei ela, cadê a localização? Ela A pegou. localização como se não dá para ver, Gilberto? Dá para ver a rota onde a moto foi por causa do telefone dela. Porque eu tenho acesso ao telefone dela. Então, Aí é diferente. aí eu tenho acesso. Você tinha ligado como família no telefone dela. É, porque aí como o telefone dela, eu tenho como. Família. Isso. Não é por causa do Google. Mas é porque eu não sei muito explicar, mas é de jeito. Por causa do telefone dela, como ela estava com o telefone, onde ela fosse, eu tinha como ver. Certo. Aí eu questionei ela nesse sentido. Aí ela pegou e foi chorando e pegou e foi deitar. Aí eu peguei e falei, vou lá pra minha mãe. E guardava a rota passada. Não foi passada, não, foi recente. Não foi Então passada. guarda a rota da pessoa. Eu guardo, se você colocar lá e ver, porque como eu vou ter acesso ao telefone dela, se eu fazer backup nele, eu consigo ver o que tinha lá tudo. Rota passada. Tudo. Isso é passado. Tem como ver tudo lá no Google. Se você botar lá, você vê tudo da pessoa, dando acesso ao telefone da pessoa. O doutor Promotor, inclusive se for o caso, tem que oficiar o Google proceder nessa informação dele. Ele está falando sobre rotas passadas. Porque ele está falando um caso que a gente vai ter que abrir até. A gente não, é questão do judiciário. O Ministério Público teria que abrir uma investigação contra a empresa Google para saber se realmente. Você falou rotas passadas. Rota, igual eu falo, é o telefone dela. Onde o telefone dela foi, eu tinha como ver que eu tinha acesso ao telefone dela. Todo ele tinha acesso, lá guardado. O Ministério Público investigar isso depois. A Polícia Civil também. Mas e aí, Gilberto? Aí eu fui para minha mãe. Aí eu peguei cedo, comecei a conversar com o Charles, cedo, na parte da manhã. Aí ele falou umas 7 horas. Aí tinha mandado. Ele falou que foi 6 e pouco, tinha mensagem. Foi mais ou menos. Presta atenção, ó. Presta atenção. Você não é obrigado a responder nada. Se você quiser ficar em silêncio, você fica. Lembrando que se você também não falar a verdade, para mim não vale como confissão. Tá Eu tô bom? falando a Ficar verdade. inventando história não vai valer como confissão para mim. Policial militar, que foi ouvido aqui, você estava aqui junto, disse que você conversa com o Dr. Charles desde a madrugada. Não tem procede isso aí, não. Conversando sobre casa, é só olhar o processo. Conversando sobre casa, conversando sobre um monte de coisa. Mas o que eu conversei com isso foi uns dias antes, não foi no mesmo dia. Ah, tá. E aí, Gilberto? Aí eu fui para minha mãe. Aí eu tava indo para minha mãe já, aí ele falou assim, eu vou encontrar na sua casa. Só que como eu ia conversar com ele lá em casa, sendo que a Bruna estava lá, eu queria conversar com ele porque ele tinha feito isso comigo, ele era muito meu amigo, e como eu ia conversar tendo com a Bruna lá. Escritório dele, conversa. Mas era muito cedo, não estava aberto. Aí eu peguei e fui para minha mãe, que eu queria apoio da minha família, para ver o que minha família me dizia desse caso. Aí eu falei para minha mãe, não foi eu que falei para ele ficar esperando o abrigo dos velhos, foi ele que falou para ele esperar lá. Eu ia para casa da minha mãe, que eu conversar até com minha família. Eles acham que eu ia tirar a vida dele lá de frente da minha família, todo mundo lá, eu ia fazer isso? Não, eu queria conversar com ele. Aí chegou lá na caminhonete, eu parei a moto, entrei dentro da caminhonete, aí ele falou assim, você tá bom, chefe? Eu falei assim, não, senhor, porque minha mulher tá me traindo. Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Eu falei assim, é com você, né, doutor Charles? Por que você fez isso comigo? Aí ele pegou e falou, trem bom tem que ser dividido. Nesse momento, eu engoli seco e saí da caminhonete. Quando eu levantei, ele olhou pra mim e começou a rir, debochando mais uma vez. Aí, como eu irei muito, eu tava drogado e tinha bebido, aí eu não agi pela emoção, deixei agir pela emoção, a raiva tomou conta de mim, fui e feitei o disparo contra ele. Mas hora nenhuma eu fui para matar ele, porque nem foi eu que marquei encontro com ele lá, foi ele que falou que ia para lá, me espera lá. Vamos lá. Hora nenhuma você ia matá-lo. Você foi lá com o que nas mãos? Eu tava com a arma, que eu saía de casa com ela. Foi lá pra quê? É porque todo lugar que eu ia, eu andava com ela, por causa que eu sofri um atentado uns dias antes, tentado contra a minha vida, então todo lugar que eu ia armado. Não só o encontro dele, todo lugar que eu ia, eu andava armado. Você encontra com o seu advogado, você não precisa de armado. Mas eu ia para minha mãe, eu tava indo para minha mãe. Sua mãe, você vai armado? Todo lugar eu ia armado porque tentaram minha vida. Quando eu saí da minha casa, tentaram contra a minha vida, ainda mais lá embaixo. Se eu estivesse subindo lá e alguém tentasse matar eu se eu estivesse sem nada. Pergunta essencial: você podia estar armado? Não podia, mas tentaram contra a minha vida. Eu andava armado. Tentar contra a sua vida, você começa a andar armado sem poder. Mas aí igual eu falei, a sobrevivência, né? Ou eu andava armado ou eu morria. Isso aí foi o que aconteceu. Foi, né? Vamos lá para a parte do carro, Gilberto. Vamos lá para a parte do carro. Então, você chega a entrar dentro do carro. Eu sento no banco, conversei com ele ainda. De passageiro. Isso. E sua arma tá onde? Tá na cintura.
E até aí você tinha discernimento para conversar com ele normal. Normal, porque como eu andava nela pra todo lado com ela, pra mim já nem tem vez que eu nem presto atenção quando eu tava com ela. Já era normal. Entendi. Mas você não estava transtornado, nem nada. Eu estava muito alcoolizado e não tinha cheirado muito, por isso que eu deixei agir pela emoção, porque se eu tivesse pensado, se eu tivesse eu não tinha feito isso, porque mulher tem muitas no mundo, e eu deixei agir pela emoção e fui fazer isso, que ele é até muito amigo meu, mas também não justificava ele entrar no meio da minha família, que eu tenho 2 filhos pequenos, e eu deixei isso subir pra minha cabeça, a droga acaba com a família dos outros, porque se eu tivesse são, eu não tinha pensado, eu não tinha feito isso, tinha deixado pra lá e arrumado outra mulher. Certo, vamos lá. Você estava super drogado, super alcoolizado, e você foi de moto até lá. De moto, mas eu tava mais da droga que bêbado. E conseguiu pilotar sua moto? Anda normal. Não caiu? Não, senhor. Entendi. E aí, então, você começa a conversar com ele e tal, e o que acontece nessa hora? Que eu conversei com ele, que eu já estava indo pra minha mãe que eu queria tirar na cabeça. Aí foi não que ele pediu para marcar encontro na minha casa. Eu falei que lá na minha casa não, porque como a Bruna estava lá, como é que ele ia questionar ele uma questão dessa, que a Bruna lá ia dar... Você escreveu tudo isso? Não, eu pensei comigo, eu não escrevi. Eu falei, não, eu tô indo pra minha mãe, já tinha saído de casa. Eu falei, eu tô indo pra minha mãe. Aí vai lá na minha mãe. Porque como eu ia matar ela na frente da minha mãe, dos meus irmãos, todo mundo lá, eu queria conversar com ele. Porque se eu tivesse na minha mãe, nem com arma eu tava não, que eu ia falar com ele. Porque se eu tivesse na minha mãe, eu tinha guardado a arma lá dentro. Você acabou de falar que na sua mãe você andava armado, Gilberto. Mas eu ia, o trajeto armado. Mas quando chegava na minha mãe, eu não ficava com arma na cintura. Eu guardava ela lá dentro. Quando eu vim embora, eu não andava armado. Só no trajeto. Não ficava com arma dentro de casa lá. E aí, Gilberto? Vocês começam a conversar dentro do carro, você entra lá na parte dos passageiros. E aí? Ele fala pra mim, você tá bom, chefe? Ele viu que eu tava com a cabeça baixa. Eu falei, não tô não, que minha mulher tá me traindo. Aí ele começou a rir de mim. Aí eu falei, assim, é com você, né, doutor Charles? Aí ele, trem bom tinha que ser dividido. Aí nessa hora eu engoli seco. Eu levantei da caminhonete pra ir embora. Eu não ia fazer nada com ele, levantei pra ir embora. Eu olhei pra trás, ele tava rindo, debochando da minha cara. Eu peguei, aí deixei irar demais, por causa da droga, ele me influenciou muito. Fiquei com muito ódio e fiz até o disparo nele. Eu já estava indo embora, eu não ia tirar nele, não fui para matar ele, porque se eu quisesse matar ele, eu não ia marcar, eu ia lá na minha mãe, falar que eu estava na minha mãe, não. Eu ia esperar ele uma emboscada na fazenda dele, que eu sei onde eu fazia, eu conheço tudo dele, já assisti jogo de futebol com ele, então eu conheço tudo da fazenda dele lá. Então, se eu quisesse matar ele, eu pegava uma emboscada, eu não ia pegar lá, eu ia matar ele na frente da minha mãe, dos meus familiares, para saber que era eu, não. Você ia matar ele e não ia se entregar na sequência? Não, se fosse, igual eu tô falando, se fosse para me matar ele, eu não ia matar para os outros ver, porque na hora que eu cheguei lá, eu vi, já tinha gente no abrigo do Zé, eu queria conversar com ele, eu vi uma mulher andando com uma menina pequena, eu vi andando na estrada, eu queria conversar com ele, eu não fui lá para matar ele, não. Ué, mas você viu essa menina andando na estrada, nem isso te impediu. Não, mas é porque eu já estava indo embora, não, com o ódio tocou dentro de mim, a ira. Nem essa menininha que tava passando. Mas não era perto da caminhonete, vinha longe, mas sim, estava via pública, vinha longe a pessoa, então eu conseguia ver que tinha gente ali perto. Então eu não fui lá para matar ele, porque eu não ia matar uma pessoa, veio para me estar preso. Matei, mas por causa da ira, e por causa que ele debochou de mim, demais. Qualquer ser humano que está aqui hoje, passar por uma situação dessa, estiver nesse ponto que eu estava, e eu, no meio de uma entrada no meio de um familiar da gente, a gente perde a cabeça, a ira vem do homem, a gente ira à toa. Eu nunca tirei a vida de ninguém, não. Foi esse dia que aconteceu isso, esse tragédia na minha vida e na dele. A tragédia era dele, no caso, né? Nas duas, que eu também estou preso. E ele? Aí ele morreu por quê? Mas eu nunca mais, eu estou muito arrependido, peço até perdão para os familiares dele, para minha família está sofrendo também, porque vim fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente está preso, a família dele também, como ele morreu, está sentindo ruim porque perdeu um da família, mas eu peço perdão, que se fosse hoje, na consciência que eu tenho hoje, fora das drogas, que eu estou preso, fora das drogas, eu não tinha feito isso, porque o que não compensa eu tirar a vida de ninguém por causa de mulher, porque mulher tem muitas no mundo, então não compensa, só que na hora da droga... Né, Gilberto, que hoje, essa mesma mulher que o senhor está dizendo aí, que é a dona Bruna, ela não disse que falou isso para o senhor, não. Eu não sei por que ela não quer falar que coisa, mas ela falou tudo. Você acha que eu ia irar contra uma pessoa, falasse que tinha ficado com ele em 2019, que eu tinha a ver em 2019, mas 2019, mesmo assim. Sabe que é 2019? 2019, que ela falou lá na delegacia para mim. Ela não falou 2019. Lá na delegacia para mim falaram que o depoimento dela foi em 2019, mas 2019 já estava com ela também, do mesmo jeito. Só que hoje ela não deu data nenhuma, ela falou no passado. Mas foi lá na civil, falaram que o depoimento dela tinha sido assim: 2019 tinha ficado com ele, não era a data de hoje. Tá bem, Gilberto? Sim, senhor. Você tá nervoso aí? É por causa da ansiedade. Tem um problema um pouco com a ansiedade. Aí quantos tiros foram dados, Gilberto? Eu não me recordo. Essa parte o senhor não lembra? Não me recordo. Mas lembra de tudo antes, até do que ele falou pro senhor? Lembro. Disso eu lembro porque foi na hora que eu irei, né? Aí eu lembro. E aí, o senhor irado e tudo, revoltado da vida, teve tempo de sair e fugir? Não fugi. Eu fui pra minha casa da minha mãe, que era pertinho.
Eu nem quis correr, fiquei lá na minha mãe. Só passei e joguei a arma lá no Ficou lá na sua mãe porque você pulou muro, caiu no chão. Eu não cheguei pelo muro. Da minha mãe eu tava no meu irmão mais cedo, antes depois de chegar, eu tava no meu irmão tava trabalhando lá fazendo a casinha, eu peguei, rodeei, fui lá pra minha mãe. Na hora que ele chegou lá, perguntou, eu tava na minha mãe, não pulei muro. Então os policiais estão mentindo. Eu não sei se eles estão mentindo, mas pular muro eu não pulei. Eu tava na minha mãe, eu tava com uma latinha de cerveja na mão e sem camisa, em pé, na hora que ele chegou. Essa história de pular muro é mentira. É mentira, que eu não pulei muro. O senhor não caiu no chão lá? Não caí. E essa outra história, que desde o início eu estou te perguntando sobre isso, se passar pelo seu irmão? Eu não passei pelo meu irmão. Foi o seguinte, na hora que ele chegou, ele perguntou para mim, o policial que estava dando entrevista perguntou para mim, cadê o Gilberto? Eu falei assim, o Gilberto tá aqui não, tá ali atrás. Eu falei isso. E você quem? Mas eu era Gilberto, mas eu não sabia o que eles queriam ainda, veio me notificar, não sabia o que tinha acontecido ainda, o que eles estavam querendo. Mas você está todo transtornado, Gilberto. Você não tinha nem sabendo o que você estava fazendo. Você sabia que não sabendo de nada, você ainda falou que você não era o Gilberto. Na hora veio na minha cabeça falar que não era eu. Porque eu tinha visão policial. Na hora veio na minha cabeça falar que não era eu. Estou entendendo, Gilberto. Você estava ou não estava transtornado? Tava, nessa hora eu estava muito. Eu até quando o policial fez a apreensão, eu estava lá cheirando a cocaína que eu estava com ela em posse minha. Eu estava cheirando, ela tinha 2 esticadas e um pouquinho na sacolinha esticada. Eu estava cheirando nessa hora. Aí na hora que ele perguntou, eu falei assim que não era eu. Então vamos lá, o senhor comete o crime que cometeu e ainda vai usar drogas na sequência? Eu já estava usando antes. Isso já foi falado mesmo. Eu já estava usando, então só continuei. Estava fora de si. Mas eu não estou entendendo se fora de si. Você falou que você nem era o Gilberto. Mas nessa hora veio na minha cabeça de falar que não era eu. Ele retornou o senhor aí e falou, não sou o Gilberto. Eu falei, não sou o Gilberto, mas os policiais estavam tudo na minha frente na hora que eu falei aí isso. Você volta o seu Gilberto depois. Aí na hora que ele pegou, o outro policial me conheceu. Eu falei assim, não, esse sim é o Gilberto. Foi na hora que ele fez a apreensão. Fazer a pergunta pra você não. Doutores da acusação. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Gilberto, eu queria também entender um pouco melhor sobre as circunstâncias das apreensões dos objetos na sua casa, tá? Foram lá apreendidos 61 munições de calibre 9mm de uso restrito. Da onde é que surgiram essas munições? Essas munições eu comprava aqui mesmo, eu comprava para revender elas. Comprava para revender? O senhor era traficante de arma? Não, de arma não, eu comprava para ter uma renda. Eu sabia que era proibido, mas eu tinha uma renda sobre elas. Porque quando eu tinha 4 filhos para cuidar, e como no serviço muitas vezes eu não pegava muito serviço, aí eu comprava essas munições e revendia-as. Tá. Em relação à sua casa também foi pego uma balança de precisão e droga. Na minha casa não pegou droga, não. Pegou droga sim. Pegou comigo uma porção que eu estava em posse lá no clube, uma balança porção. De precisão tinha lá? Tinha uma balança sim. Para que você usava essa balança? Porque quando eu comprava droga para me usar, eu estava sendo muito passado para trás, eu usava para conferir o peso da quando eu comprava. Tá, então a droga era para o seu uso, a munição era para você vender. Isso. As munições que você usou ali para matar o Charles, eram essas mesmas? Não. Da onde que você tinha mais munição, então? É porque já comprei com a arma com elas. Você comprou essa arma fazia quanto tempo? Já tinha uns 2 meses antes. Quantas munições cabiam nessa arma? 20. Em relação aos disparos, o senhor contou que fez ali quando saiu da caminhonete. Isso. O senhor disparou também do lado de fora da caminhonete? Não, senhor. Vidro? Não. Não tem vidro que quebrou para dentro da caminhonete? Não. O senhor mirou ali aonde? Não, eu só virei o rosto e atirei. Nem sei onde pegou. E só para ficar claro, quem que convidou o Dr. Charlesman para aquele encontro de manhã? Eu convidei ele para ir na casa da minha mãe. Ele referiu para marcar lá no... O senhor me convidou num sábado às 6 da manhã. Isso, para ir na casa da minha mãe, que eu queria conversar longe da Bruna, para ver o que ele tinha para me falar. Ele que falou que ia esperar o navio dos velhos. Eu não marquei. Na noite anterior ao crime, o senhor estava usando droga com a sua esposa? Só eu. Ela não? Não, só bebendo. Ela faz uso de droga? Não, senhor. Vocês estavam pensando em se separar? A Bruna já havia comentado contigo a respeito de separação? Não, ela só mudou o comportamento. Como ela mudou o comportamento? Ela não falou com o senhor que queria separar? Não. Ela falou para o senhor que ela teria ficado com o Charlesman lá em 2019, antes de vocês estarem vivendo juntos? Ela não falou data, ela falou que tinha ficado com ele antes. Ela não referiu datas. Antes? Ah, sim, já havia ficado com ele antes. Antes de tudo. Ela não referiu datas. Ela falou que estava ficando com ele, mas não referiu a data, o dia. O senhor acabou de falar que ela disse que teria ficado com ele antes. E antes do quê? Isso, na civil. Na civil foi do palavra para mim que ela tinha falado que tinha ficado com ele em 2019. Isso que falou para mim na civil, no dia depois que eu fui dado o depoimento. Entendi. Qual era a arma do senhor? 380. O senhor disse que estava usando porque teria tentado contra a sua vida? Isso. Por quê?
Não sei, até hoje eu não sei. O que o senhor fez? Como é que foi isso? Estava na sua casa, saindo? Eu estava na minha casa, eu vi nas câmeras, tinha 3 pessoas entrando no mato, só que é comum pessoas andar lá, aquela cidade lá, tá acostumando pessoas andar, não suspeitei, peguei minha moto e saí, eu tenho até um vídeo para comprovar esses disparos. Peguei e saí de casa quando eu fui caçando no mato, falando ver o que as pessoas estavam fazendo lá, talvez podia estar fazendo alguma coisa errada lá, aí começou a dar disparo em mim, mas até hoje eu não sei porquê. E é costume o senhor olhar as câmeras? Porque o senhor disse que o senhor estava olhando as câmeras. Viu uma pessoa saindo. O senhor usa a câmera na sua casa há quanto tempo? Desde quando eu mudei para lá, eu tenho as câmeras. Por quê? Porque é segurança. Segurança? Isso. Onde é que o senhor mora? Jaime. General Jaime. O senhor usava porque era um lugar perigoso? Não, porque eu dei conta de comprar uma casa que eu tinha uns carros, eu toquei os carros nessa casa. Eu consegui comprar para dar um conforto para minha família. Esse pessoal atacou o senhor quando e como? Saíram do mato, de repente? Ele saiu do mato e começou a atirar em mim. Eu estava na estrada, ele saiu do mato e começou a atirar. Assim, do nada? Qual é o trabalho que o senhor exerce? O que o senhor poderia ter feito para alguém querer matar o senhor? Eu não sei. O senhor não sabe por que alguém queria matar o senhor? Não sei. Toda vez que o senhor saía, o senhor conferia, olhava as câmeras? Não, eu olhava porque lá tinha uma televisão desse tamanho aí, na sala, que ficava passando as câmeras. Aí quando eu ia sair, eu olhava. Mas já estava lá ligado 24 horas, eu sempre estava olhando. Estava sentado no sofá e estava olhando. Aí o senhor comprou a arma? Aí eu fui comprar a arma, tentou contra mim, eu esperar de novo, aí eu estava andando armado. E as balas que estavam lá no seu guarda-roupa, os projéteis? Essas balas eu comprei para me revender elas, igual eu expliquei, que a minha renda era pouca, eu vendia elas. Não era do mesmo calibre da sua arma? Não, era 380, ela era 9mm. E a sua arma é de pente ou de tambor? É pente. Pente. É automática? Não. Semi-automática? Não, normal, arma normal. É pistola? Isso. O senhor tinha porte? O senhor era CAC? O senhor tinha algum tipo de autorização para usar essas armas? Não, senhor, mas como tentou contra a minha vida e eu não podia fazer nada, porque a defesa que eu tinha era essa, eu tinha que comprar uma arma para me defender. Não sabia de onde estava vindo. O senhor falou, inclusive, que se não tivesse com arma, poderia morrer. Porque eu estava andando na rua e já tentou atirar em mim e ia tentar de novo, então eu estava andando armado. Um segundinho, eu esqueci de perguntar para ele, já devolvo a palavra aí. Em relação ao que você deveria ter feito, que esse é o certo. O senhor procurou a Polícia Civil sobre esse fato que tentaram contra a sua vida? Não, porque os polícias não gostam muito de mim. Por causa que eu fui condenado nesse tráfico, eles não gostam muito de mim. Então, não tinha como eu ir lá pedir ajuda para eles. Então, esse atentado foi depois que o senhor foi condenado? Esse atentado contra o senhor foi depois que o senhor foi condenado? Sim, traficante? Foi. O senhor reconheceu alguém? Quantos foram? Foi 3 na câmera para ver. Tem 3 pessoas, mas não dá para reconhecer quem é, não. E o senhor não? Entendi. O senhor chegou a dizer, como eu estava falando antes do juiz perguntar, que o senhor anda com a arma, porque ou o senhor anda com a arma ou sem a arma o senhor morre, é isso? Isso. Tentei achar que era assim. Entendi. E o doutor Charles não estava armado? Não sei. Então por isso que ele morreu, porque ele não estava armado? Não sei. Entendi. Como é que o senhor entrou no carro? Abri a porta e sentei no banco. Do passageiro? Isso. E o Charles, correu? Tentou correr? Não, ele estava sentado. Certo. Ele estava com alguma arma ali, alguma coisa? Ele tentou fazer alguma coisa contra o senhor? Eu não sei se ele estava armado, porque ele estava sentado, ele estava com a blusa lá, não sei se ele tinha arma ou não tinha. Então por que abriu o sorriso pro senhor? Ele abriu o sorriso pro senhor, o senhor meteu bala nele? Foi isso? Porque ele estava debochando de mim. Ele estava debochando do senhor. Ele abriu o sorriso, então quem debocha do senhor, o senhor mete bala. É assim? Não, senhor. Foi agir pela emoção, deixei agir pela emoção na hora. Por causa da droga, se tivesse pensado, eu não tinha feito. Se eu tivesse só inconsciência, eu não tinha feito isso. Verdade. Eu acredito. O senhor disse aqui que... Eu acho que não vai adiantar perguntar muito. Posso me aproximar, excelência? Seu Gilberto, essa assinatura é do senhor? É do senhor? Uhum. O senhor foi ouvido na delegacia, certo? Certo. Na delegacia, quando o senhor foi ouvido, o senhor afirmou que não chegou a discutir com Bruna durante a noite, mesmo porque ela já havia bebido álcool com excesso e começou a passar mal, desmaiando várias vezes. O senhor disse isso? Sim. Quantas vezes ela desmaiou? Não me recordo, mas ela desmaiou umas 2 vezes. Não sei se era fingimento dela, ou para não conversar comigo, ou se era verdadeiro. Quando o Bruno dormiu, já estava quase amanhecendo. Isso. E então o interrogante saiu em sua moto cor vermelha. Já estava quase amanhecendo. Que hora agora? Eu não me lembro, mas já era mais de 6 horas por aí. Ela estava de dia já. Por que o senhor não estava quase amanhecendo? Não estava escuro? Estava de dia. Tá. Aí o senhor pegou sua moto. Que cor era a sua moto? Vermelha. E antes do senhor sair, o senhor pegou um casaco, não é isso? Isso. Que casaco era? Foi o casaco que foi apreendido? Isso.
Perfeito. E uma arma de fogo que tinha em sua casa, uma pistola calibre 380, que foi para a casa de sua mãe, onde mandou mensagens para Charlemagne, marcando de encontrar ele em frente do abrigo dos idosos. O senhor disse lá na delegacia, seu Gilberto, que o senhor foi para a casa da sua mãe armado de uma pistola, né? E que lá da casa da sua mãe, o senhor ligou para o Charlemagne, marcando de encontrar ele em frente do abrigo dos idosos, com a desculpa de que passaria o dinheiro para ele. Olha, eu marquei com ele lá no abrigo do Zé. Eu queria conversar com ele lá na minha mãe. Lá. Qual era o assunto que o senhor queria conversar com ele? O senhor queria com ele de dinheiro? Porque eu queria conversar com ele, deixar bem claro que eu não queria que ele nunca divulgasse para ele mais, porque eu tinha acontecido esses fatos, eu devia para ele que ele tinha que represcrever minha cadeia, represcrever ela que eu tinha tomado condenação, ele ia prescrever, eu nem sei, tinha que dar entrada ainda, eu ia pagar o resto para ele que faltava e nem queria convivência com ele mais por causa disso. Então eu fui lá para conversar com ele e deixar isso errado, porque eu não queria nem a amizade dele mais. O senhor levou uma 380 carregada, carregado, quantas malas pegam em frente? Uma dessa? Essa pega 20. 20. Ela tinha quantas? 20. Ah, perfeito. Falou que ia pagar o dinheiro para ele. Falei que ia levar o dinheiro para ele. Uhum. Então, o senhor saiu de um dia, é isso? Na sua moto, com a sua blusa preta, é isso? Isso. Com a arma na cintura. O Charles viu que o senhor estava com a arma na cintura? Ele sabia que eu andava armado. Ele sabia porque eu pedi para o senhor, seu Gilberto, se ele viu o senhor com a arma na cintura, por favor, responda a pergunta. Ele sabia que eu andava armado porque ele pediu ajuda para ele. Eu vou repetir de novo a pergunta. O senhor não estava respondendo, não. Ele viu o senhor armado ou ele sabia que o senhor andava armado? Ele perguntando se ele viu o senhor portando a arma. Deve ter visto. Na hora que eu entrei, porque ele já me conhecia. Entendi exatamente o que o senhor está dizendo. O senhor estava com algum dinheiro para passar para ele? Eu tinha. Quanto? Era 500 e poucos, não me recordo. Pagando do quê? Era porque ele prescreveu na cadeia, eu já tinha pagado ele um pouco, faltava um pouco para ele prescrever na cadeia que eu tinha sido condenado no tráfico. Aí eu já ia pagar ele para não ficar devendo nada de satisfação para ele. Eu não queria a amizade dele mais, porque ele tinha feito isso. Entendi. O senhor disse lá na delegacia que por volta das 8h30, Charlesman mandou mensagem avisando que estava esperando o interrogado na frente do abrigo dos idosos. Ele chegou, ele parou e passou mensagem para o senhor dizendo que ele estava em frente do abrigo dos idosos? Ele tinha mandado a mensagem que tinha chegado lá. No local que vocês marcaram? Eu marquei não, ele marcou. Ele marcou. Ele falou que ia esperar lá. Eu queria que ele fosse na minha mãe, que eu ia conversar lá da minha mãe. Porque lá na minha mãe eu não precisava ficar andando armado. A minha mãe guardava a arma lá dentro e conversava com ele normal. Mas ele, como ele marcou lá em cima... Se eu tivesse ido para casa lá da sua mãe, então você não teria matado ele? Se eu dado um empurrão nele, brigar, o que o senhor teria feito se fosse lá na casa da sua mãe? Porque lá não tinha acontecido nada, porque minha família estava lá para me apoiar. Eu tinha me dado os conselhos na hora, eu tinha me falado para deixar isso para lá, que... Por segurar o senhor, aí você expressar alguma reação que pudesse defender o Dr. Charlesman, é isso? Isso. Então o Dr. Charlesman foi todo surpresa, ele não tinha como se defender. Eu não sei se ele tinha como defender, que eu não sei se ele estava armado, né? O senhor falou para ele, eu estou armado, eu vou te dar um tiro. Tá, estou armado. O senhor falou isso para ele? Não, eu estou de surpresa. O senhor arrancou a arma desse tiro e deu um tiro nele. Na hora que ele debochou de mim, que ele ficou rindo, falou que tem bolsa dividida, eu fiquei cego na hora. Entendi. E com essa seguidão toda, o senhor deu quantos disparos? Não sei, não me recordo. Não se recorda. Foi mais de um? Mais de um. Foi mais de dois? Não me recordo, eu sei que foi uns disparos, não sei a quantidade. Entendi. Então a arma não era automática, ela era semi-automática, é isso? Eu não entendo muito da arma, não. Eu comprei ela para me defender. Eu não entendo muito de arma, não. Entendi. Quando você dispara um revólver, você dispara, volta o gatilho, o tambor gira, você dispara novamente. Essa arma sua, cada tiro puxou o gatilho. Não, porque ela é pistola, não precisa. Só então agora o senhor já entende como é que funciona a pistola. É porque é pistola, igual você perguntou agora, era pistola. Eu falei que sim, que era de pente. Pois é, de pente, mas aí? E ela é automática? Ela é semi-automática? Mas eu não entendo isso aí. Tá. O senhor puxou o gatilho 10, 15 vezes? Não me recordo. Conveniente. O que o senhor fez dessa arma? Joguei ela numa pontinha que tem lá. Quando eu fui no nome, joguei ela lá. As balas que o senhor tinha eram recarregadas? Não sei. Ou era zero? Não sei. Isso é pela ordem. Inquiriu o réu a respeito de
questões técnicas sobre armamento foge à razoabilidade do interrogatório. Não está se discutindo. Eu perguntei se a bala era recarregável. Peraí. Já fez pergunta, doutor. A gente está perguntando sobre o funcionamento da arma, se era automático ou não. Não tem condições de saber isso. Então, ótimo, ele fala que não sabe. É só isso. É porque eu vou explicar como é que funciona, doutor. Uma arma de repetição e uma arma automática. Falar que sabe, lembrando, só repetindo, já falei isso, vou refalar. Se ele quiser ficar influente, ele pode. E a acusação está fazendo perguntas que são abertas. Ele não está induzindo, ele nem nada, são perguntas técnicas. Da mesma forma que o senhor poderia fazer, eu também não te interromperia. Vai lá. Eu depois fui para casa do senhor, o senhor continua a usar cocaína? Continua a usar bebida alcoólica? Sim. Agora o senhor chegou na casa da sua mãe? Não me lembro de hora, assim, que eu estava sem o telefone na hora. Sua mãe estava acordada já? O pessoal lá perguntar para o senhor o que o senhor estava fazendo nessa hora? Não, porque era normal eu ir para lá de manhã. Doutor Charles, então ele recorreu da sua sentença. Eu acho que isso ele falou, que ia recorrer, por isso que eu tinha 10 dias para ir. Como é que estava a moto na casa? Eu não me recordo. Gozado, lá na delegacia o senhor disse, abre aspas, a moto utilizada no crime estava dentro do quarto, coberta com um cobertor, foi apreendida pela polícia. O senhor disse isso lá na delegacia? Não tem como se eu tinha falado isso aí não, porque na hora eu estava muito ruim, na hora lá que eu... Sim. O interrogado havia quebrado o celular e sua mãe jogou o celular dela em cima do telhado. Por quê? Qual a razão do senhor quebrar o seu celular? O senhor não queria que visse alguma mensagem que o senhor tivesse encaminhado? Por que o senhor quebrou o seu celular? Quebrei, eu estava com raiva. O senhor estava com raiva, uma arma, matou a pessoa e quebrou seu celular? Foi. Tá certo. Quanto que o senhor usou de droga aquele dia? Foi uma quantidade lá, não sei recordo quantos não, mas foi uma quantidade. O senhor tinha sempre essas quantidades assim em casa? Eu usava todo dia. Todo dia? Todo dia. E aí o senhor guardava a droga em casa? Não, eu comprava. Todo dia Eu usava. Todo dia o senhor comprava droga? Quando eu trabalhava, eu tinha um dinheiro, eu comprava. E o material apreendido que o promotor perguntou? O senhor não explicou direito. O qual? Faça a pergunta de novo, por favor. Foi encontrado substância, né? Você até disse que é o que sobrou, né? O que encontrou comigo lá no Clube da Droga, que encontrou comigo foi uma porçãozinha que eu estava usando na hora. Lá em casa foi encontrada a balança e as munições. Encontrado um pouco de polvilho, que era de fazer tapioca, certo. Não tem nada a ver com droga. O senhor disse ao doutor promotor de justiça que o senhor usa a balança porque o senhor estava sendo meio que enganado, é isso? Quando eu comprava, eu conferi o preço. E pode ver que ela estava até nova a balança. Foi poucas vezes usadas. Quando se compra droga para usar, o senhor compra ela como? Como que é? Compra em porções. Em porções. É uma vasilha só numa sacola só. Quanto que vem em cada porção? Não recordo quanto de quantidade não, mas... O senhor comprava muita? Comprava pouca, porque só eu usava. E usava a balança. O senhor comprava pouca, elas vinham pronta para uso, e o senhor usava a balança, o senhor comprava o tamanho, o senhor comprava uma quantidade para o senhor mesmo distribuir os tamanhos, as porções. Não, senhor. Eu comprava umas 3, 4 gramas mais ou menos assim, colocava isso dela, conferia o peso, era aquilo mesmo que eu estava comprando. Só usava a balança para isso. É estranho. O senhor conhece alguém que usa droga? Conheço. O senhor sabe se eles usam balança para pesar? Droga comprada pronta para uso? O senhor comprava pronta para uso? Isso. O senhor comprava pronta para uso e usava uma balança. O senhor sabe de alguém que tem essa prática? Mas todos os uso? Os amigos que usavam junto comigo sempre nós conferia, porque não era só dinheiro meu, talvez algum parceiro venha cheirar comigo, porque não é toda vez que eu tinha dinheiro. Mas nenhuma pergunta, Excelência. E aí, ô Gilberto, eu vou dar a palavra para a defesa. Estava errado a quantidade. O que você ia fazer? Eu falava para a pessoa, vai, não, tá faltando. Você ia reclamar. Ih, ué, como? Tá, e outro ponto, que eu queria entender. Você comprou essa arma por quanto? Eu troquei uma moto velha que eu tinha lá. Não recordo do valor. Eu fui só gambira um pelo outro. Bom dia, senhor Gilberto. Mais uma vez, eu serei bem breve nos meus questionamentos, porque eu acredito que já está devidamente esclarecido ao conhecer dos fatos, né? Senhor Gilberto, na noite em que a Bruna o comunicou a respeito do suposto envolvimento com o senhor Charlesman, ela chegou a precisar datas ou deixou em aberto para que o senhor entendesse da maneira que o senhor quisesse? Ela não falou data. Ela não chegou a falar data. Falou que estava ficando no relacionamento com ele e ficou me enfurecendo, jogando piada para mim. Certo. O senhor poderia nos dizer qual é o teor das piadas, do que ela disse nesse momento? Falando que estava ficando com ele mesmo, e foi falando tipo assim, me injuriando. Entendi. No momento em que o senhor adentrou no veículo do senhor Charlesman e o inquiriu, responda-nos novamente o que ele disse
quando perguntado por que você havia feito isso comigo, aspas, e por que que ele estava te traindo com a sua mulher estava te traindo com ele. Porque não que eu questionei ele falou que trem bom que você tem dividido. Aí eu peguei, levantei a caminhonete e ia embora. Aí eu olhei para trás e ele estava sorrindo. Mais uma vez, debochando de mim. Eu senti muito traído, senti muito enfurecido e fui dar os disparos. Certo, então o senhor estava na posição lateral do veículo na hora que fez os disparos. Isso. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Tá bom. Jurado e juradas. Não? Pois não. Para mim. Pergunta para mim. Ele tem amizade para ele. O que é amizade na visão do senhor? A amizade é um conhecimento que você tem com a pessoa, você ficar próximo da pessoa, conversar com a pessoa. Isso que eu acho que é uma amizade. Como é que era a sua relação com a Bruna? É normal. Quer dizer que é normal. Pois é. Normal com um casal velho. 2 juntos, normal. Vocês tinham briga? Não brigava, não. Mais alguém? Não? Então tá bom, Gilberto. Volta lá, por favor. Você não tá? Volta. Pausinha de 5 minutinhos, tá, doutores? No máximo. Gilberto Gomes de Oliveira foi condenado pelo Tribunal do Júri em Goiás por 3 crimes. Ele pegou 23 anos e 4 meses de prisão pelo homicídio, crime que, segundo a Justiça, foi cometido com premeditação e extrema violência. Também foi condenado a 6 anos e 8 meses por tráfico de drogas, além de uma multa. Ele ainda vai cumprir pena por posse ilegal de munição, que será definida posteriormente. A decisão foi baseada no voto dos jurados e as penas serão somadas. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!